Palestra sobre fundamentos da antroposofia e da agricultura biodinâmica. Com essa palestra, nós estamos inaugurando a programação dos 25 anos da BDSU, que a data efetiva nós vamos comemorar em julho, próximo da fundação, dia 22 de julho de 2026, então ela foi fundada em 22 de julho de 2001, e nós estamos organizando uma programação específica, presencial, provavelmente no dia 25 de julho. Todos serão convidados para participar. E enquanto não chega a data propriamente dita, nós estamos programando esse evento mensal, uma palestra, trazendo um assunto de interesse da comunidade biodinâmica, da comunidade da pedagogia Waldorf, da medicina antroposófica, da antroposofia, da agricultura biodinâmica. Então, vão ser os temas mais específicos para os próximos meses. E, para hoje, nós convidamos a Andrea e Ronaldo Lambeck, que vão abordar os fundamentos da antroposofia e da agricultura biodinâmica. A Andrea tem a formação em agronomia, consultora internacional em agricultura biodinâmica e Demeter, e atua em projetos no Brasil e em outros países. Ela desenvolve trabalhos voltados ao cultivo da elaboração, aplicação de preparados biodinâmicos, com ênfase no fortalecimento da agrícola integrada à paisagem. Depois ela pode falar um pouco mais, né, na sua autoapresentação. Hoje ela está falando de Botucatu, onde reside. O Ronaldo Lambeck está falando de Florianópolis, onde também reside. Ele atua em atividades ligadas à antroposofia desde 1980, dedicando sua trajetória ao aprofundamento e à vivência de práticas de seu fundamento. Atua em comunidade na Inglaterra, no Brasil, foi professor de escola Waldorf, em Tiara, em Botucatu, integrou a estância Demétrio, e onde atuou por 8 anos com agricultura biodinâmica. Então, você pode falar um pouco mais, também participou da turma de 2 do biográfico, caminho iniciático. Então, passamos a palavra, né, ao André, o Ronaldo, decide quem os trabalhos, pode fazer uma breve introdução também, quem vai falar sobre o quê, se estão trazendo algumas perguntas, e pode também informar como o público, né, pode participar, se durante a apresentação, se ao final, como fica melhor, e nós vamos auxiliar aqui na produção de perguntas e também do desenvolvimento do evento. Sucesso a todos, e nosso agradecimento especial aos 2 palestrantes, André e Ronaldo Lambeck. João, primeira coisa que eu gostaria de falar, eu acredito que eu falo em nome da André, mas ela também pode expressar, é agradecer o convite para a gente poder abrir essa sequência de eventos que comemora esses 25 anos de atividade da BDSU, né? A BDSU iniciou-se com estes entusiastas da biodinâmica aqui no sul do Brasil e tem atuado em diversas frentes, muito intensamente, assim, não vou nomear necessariamente, mas assim, é muita atividade, né, que tá envolvida, e eu acredito que essas comemorações vão dar a oportunidade de também vir a falar desses pormenores da atividade da ABDSU. Eu acredito que vocês vão organizar alguma coisa que vai trazer essa temática da ação de vocês, né?
Então, mais uma vez, obrigado pela essa oportunidade e a gente pode prosseguir. Não sei se você quer expressar alguma coisa, Andréia. Sim, também quero agradecer ao convite, João, e a parceria com o Ronaldo. Sempre é muito prazeroso e frutífero trabalhar com o Ronaldo. E quero desejar parabéns à iniciativa da ABD Sul. É muito importante a gente ter ABDs regionais, e a ABD Sul é um grande exemplo de, como o Ronaldo mencionou, cheio de atividades e propósito, e com pessoas cada vez engajando-se. Então, vida longa à ABD Sul. Muito bom. E, por falar em vida longa, quero propor que Ronaldo e eu, que a gente faça, assim, uma dinâmica, a gente já conversou sobre isso, né, da gente fazer uma dinâmica entre nós, de perguntas e trocas, para que a gente possa passar essa 1 hora juntos, e seria muito agradável se vocês, participantes, também colocassem algumas perguntas ou quisessem saber alguma coisa, seria bem legal se vocês pudessem colocar aí na conversa, no chat, ou mesmo fazer a pergunta por voz. E, bom, então, falando em vida longa, eu vou apresentar rapidamente o Ronaldo também, porque Ronaldo, nos últimos anos, ele tem trabalhado bastante com o trabalho biográfico, além de trabalhos de tradução e de jardinagem, e com preparados biodinâmicos, e traduções, e palestras, e muitas outras coisas. Então, Ronaldo, olhando um pouco para essa perspectiva biográfica, como foi para você encontrar a ciência espiritual, antroposofia na tua vida? Então, obrigado pela pergunta, né? É interessante porque o meu encontro com a antroposofia, ele se deu depois de encontrar com a agricultura biodinâmica. É interessante isso. Eu me encontrei primeiro com a agricultura biodinâmica e no ano seguinte tive a oportunidade, então, de participar de um primeiro evento relacionado com a antroposofia em Florianópolis, né? E desde então, 1979, isso tem, vamos dizer assim, tem sido a presença total na minha vida, né? Minha vida ela é toda envolvida pelo trabalho, pela busca de conhecimento antroposófico, pelo partilhar de conhecimento, né? E interessante assim essa pergunta, né? Porque a gente está aqui reunido por 1 hora e o tema é falar sobre os fundamentos da antroposofia. Meu Deus do céu, né? 1 hora para falar dos fundamentos da antroposofia e de vamos dizer assim, um pequeno naco dela, que é a contribuição do Rudolf Steiner para o desenvolvimento da agricultura no planeta, né? Nem se separar meia hora para cada um vai fazer justiça a qualquer um dos dois, né? E quando fala de fundamentos da antroposofia, eu estava pensando, né, a gente ia se reunir para falar sobre os fundamentos da antroposofia, né? A gente poderia olhar assim para o desenvolvimento da antroposofia, fazer um passo a passo, né, da biografia do Rudolf Steiner, porque a gente pode se voltar assim biograficamente ao caminho que o Rudolf Steiner fez, né, como que ele foi pouco a pouco ocupando espaços culturais, né, na Europa, né? Ele começou vamos dizer assim, em Viena, depois ele foi para Berlim, e aí de Berlim ele foi se relacionando com outros espaços na Europa. Ele foi muito intensamente à Inglaterra, Suécia, Noruega, né? E por fim
vamos dizer assim, se sediou na Suíça, né? E quando eu penso em falar em fundamentos da antroposofia, eu, conversando com a Andréia assim, esses dias, né, eu pensei assim, em realidade, uma tremenda descoberta do Rudolf Steiner, né, e digo assim, tremenda descoberta, porque ele mesmo, ele levou 31 anos da atividade dele, imaginem só, Rudolf Steiner, quem conhece a obra do Rudolf Steiner, que se volta para muitos aspectos do desenvolvimento da humanidade, né, e dos pormenores do desenvolvimento e de muitas atividades humanas, ele assim, tem muita sabedoria que ele vai derramando ao longo da vida, né? E um dos temas assim principais que eu já mencionei, essa grande descoberta, ou grande revelação que Rudolf Steiner fez, e que ele mesmo diz que levou 31 anos para ter isso elaborado dentro da alma dele, a ponto de poder falar sobre isso, é aquilo que a gente chama que é o desenvolvimento trimembrado do ser humano, né? Essa é uma, vamos dizer assim, é uma descoberta extremamente moderna, com o conteúdo como ele é apresentado, né, que é assim, essa visão do ser humano como um ser trimembrado, ao mesmo tempo é simples e ao mesmo tempo fala de cada um de nós, seres humanos, né, que vamos aí pelo mundo vivendo vamos dizer, essas nossas capacidades conforme elas foram reveladas pelo Rudolf Steiner, né? Quando a gente hoje, século XX, XXI, estuda antroposofia, a gente vai fazer um curso qualquer, um curso básico, ou o que for, e vão nos apresentar com este conceito do Rudolf Steiner, né? Que essas ferramentas da alma humana, né? As 3 ferramentas principais da alma humana, que é o pensar, o sentir e o querer, né? Que são aspectos diferentes de como nós nos relacionamos com o mundo, né? O pensar, o sentir e o querer, mas também assim essa singela expressão dessas 3 ferramentas da alma de cada ser humano, né? Ele também coloca isso de uma outra forma, ou a gente vai acabar estudando, né? De uma outra forma, que é o fato de que nessa nossa parte superior nós temos a representação do sistema neurosensorial, que tem a ver com os sentidos humanos e com o pensar. Na nossa parte central, nós temos esse sistema rítmico, onde temos coração e pulmão num pulsar incessante, né? O coração que pulsa e o pulmão que expira e inspira, ou seja, é um sistema rítmico em permanente movimento, né? Desde o momento em que a gente dá aquele primeiro grito, né, no nosso nascimento, até quando expiramos finalmente, né, na nossa partida daqui da Terra, estes 2 órgãos nossos, pulmões e coração, não param de pulsar, ou seja, eles estão ritmicamente nos conduzindo pela vida, né? E se a gente, então, vai para o polo oposto, né? Aqui na cabeça temos nosso polo neurosensorial, né? É um polo, vamos dizer assim, frio, né? O pensamento tem essa qualidade de frieza, né? A nossa cabeça, ela tem uma temperatura, digamos assim, que se relaciona assim mais com o exterior, né? Lá no inferior do nosso organismo, temos lá nossa região quente, né? Onde tudo é muito quente aqui no nosso baixo ventre, né? Na nossa região metabólica, né? Então, temos esse polo metabólico e motor representado pelas pernas, mas que também onde estão os braços, como polo de motricidade, né? É esse lugar aí aonde nós, como seres humanos viventes na Terra, exercemos
a nossa vontade, né? É o polo onde nós colocamos a nossa marca na Terra, né? Com a nossa vontade, onde nós caminhamos, onde imprimimos passo a passo nossa biografia sobre o planeta, né? Então, assim, essa visão trimembrada, né, do ser humano, que a gente pode olhar como para as ferramentas da alma, pensar, sentir e querer, ou para essas três partes do nosso corpo, né? Esse plano neurosensorial, o plano, o sistema rítmico, né? E nosso polo metabólico motor, são basicamente assim a base para você olhar para qualquer coisa na Terra, né? Tudo é dividido em três, né? Essa trimembração, né? Se a gente olhar de um ponto de vista também assim que está impresso na nossa cultura, né? Se a gente for olhar de um ponto de vista cristológico, né? A religião fala de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que são novamente uma trimembração, né? Uma divisão em três, que é muito clara e que cada um desses três tem seu papel também, né? Então, essa descoberta do Rudolf Steiner, eu poderia até eu chamaria, para mim, eu sinto, né, como que é um dos grandes fundamentos da antroposofia, né, do qual você pode explorar em muitas direções, né. Isso é como introdução, assim, para um pontapé inicial para a gente começar essa conversa, né. E acho que pegando esse gancho, justamente essa imagem do ser humano, acho que a imagem que Rudolf Steiner também traz no curso agrícola, né, em 1924, essa novidade, vamos dizer assim, como é possível a gente olhar para a agricultura e ter à nossa frente uma propriedade rural, que agora não é mais uma propriedade, mas é uma individualidade agrícola. E acho que, baseado em tudo isso que você trouxe, Ronaldo, a gente pode, durante toda a nossa vida, trabalhar a individualidade agrícola com esse querer, né, com essa marca na terra através das nossas ações, e todo o tempo, durante todos os anos, essa individualidade agrícola vai se formando, se transformando, se desenvolvendo. E, no meu entendimento, esse é um dos conceitos mais inovadores, ainda hoje, quando a gente olha para um pedaço de terra que tem os seus limites com cerca, com árvore, com riacho, com florestas, né? Com o vizinho confrontando ali, enfim, da porteira para dentro, a gente começa a caminhar em um indivíduo agrícola na paisagem. Eu acho isso fantástico se a gente for pensar em toda essa riqueza, né, que você trouxe uma pincelada dessa descrição do ser humano, essa trimembração. Agora, se a gente entra numa certa paisagem e entra numa porteira desta paisagem, numa individualidade agrícola, e começa a perceber, puxa, aonde está isso que no indivíduo humano é o pensar, esse polo neurosensorial, ou mesmo onde eu encontro esse metabólico pleno de atividades sem parar, incessantes. E também, cadê o rítmico, né? Essa descrição que você fez do pulsar do coração, do expirar e inspirar dos pulmões. Então, numa área rural, num sítio, numa fazenda, numa chácara, num quintal, como eu reconheço esse princípio do indivíduo, da individualidade? Então, essa vamos dizer assim, esse é o tema central que no curso agrícola a gente já recebe na segunda conferência, que Rudolf Steiner começa a descrever exatamente
essas características de uma área rural e denomina como individualidade agrícola. E, a partir da individualidade, nós trabalhamos de forma orgânica o organismo agrícola. Então, a individualidade é esse ser maior, a gente pode dizer, que tem a identidade presente da individualidade agrícola, o qual o agricultor, a sua família, a agricultora, essa comunidade, ela está muito vinculada ao desenvolvimento desta individualidade. Tem a ver, tem uma relação muito íntima da individualidade ou das individualidades humanas com a individualidade agrícola que se apresenta, que está vinculado. E o trabalho humano vai de forma a organizar esse organismo agrícola. Então, esse é o primeiro, vamos dizer, grande conceito que a gente pode trabalhar a partir da agricultura biodinâmica e que muitas outras formas de fazer agricultura têm usado também esse conceito da vitalidade de um organismo agrícola, de uma área rural. Então, é muito bonito como isso ultrapassa os limites da biodinâmica, inclusive, né? Esse conceito agora eu vou falar assim, do organismo agrícola, que é um patamar ainda antes da formação da individualidade agrícola. Então, como um tema muito central da vida dos agricultores e agricultoras, é esse desenvolvimento contínuo, persistente, permanente da individualidade agrícola. Ela nunca está pronta, ela nunca chega ao fim. Ela está sempre nessa transformação, nesse estar presente, se transformando. Assim como, aí eu puxo um pouquinho também, né, o próprio ser humano. Né? Então, aí a gente vê como a antroposofia, como base da compreensão e do desenvolvimento da agricultura biodinâmica, pode nos auxiliar na prática agrícola também, né? Então, que ressonância tem esse ser humano que cultiva, que se dedica a esse culto à terra, e a ressonância dele com a própria terra, com esse indivíduo, essa individualidade terra agrícola. Se a gente volta para aquele ser humano, né, que eu estava conversando antes, né, e encontra ele dentro desse indivíduo humano, né, agricultor, né, com o pé na terra, que está buscando se ligar com essa individualidade desse organismo em desenvolvimento, né, da fazenda, do sítio, da casa, do pátio, do quintal, seja o tamanho que for, né? Eu vou me lembrar de uma fala do Manfred Klett, né? Contando de vivências quando eles fundaram lá na Alemanha aquela grande, enorme, maravilhosa fazenda, o Dottenfelderhof, né? Falando de quando que o agricultor quando que o agricultor encontra a ressonância, né? Quando que esse organismo fala com esse agricultor, né? Então, ele conta assim que a gente vai, então, agora para o cerne da agricultura biodinâmica, que é o agricultor biodinâmico dinamizando um preparado biodinâmico, né? Para ser aplicado na terra, né? Esse é o momento onde, voltando àquele ser humano que tem três ferramentas, o do pensar, o do sentir, que está lá no coração, né? E o da vontade, né? Esse é o momento em que o ser humano encontra ressonância com o que esse organismo quer falar para ele, né? Aonde, no fundo do coração, o agricultor descobre: eu preciso ir lá naquele canto e fazer tal determinada ação, né? É o momento da inspiração, né? Na hora que o agricultor está lá colocando a sua vontade, né? Nesse preparado que vai ser
jogado, lançado depois no campo, né? Ele tem, então, esse diálogo interior, esse diálogo no fundo do coração, e que depois, é claro, ele se esparrama, né, para esse âmbito do pensar e é transformado em ideias, né? Então, a gente olha assim que este ser humano que está lá buscando levar uma atividade agrícola para frente, ele está sempre vamos dizer, nesse movimento, né, do pensar, do coração falando com ele e da vontade de fazer, colocando essas três partes que, na verdade, formam um ser integral, né, colocando isso a serviço, então, desse diálogo com essa individualidade que está lá, né. Uma coisa que eu lembrei também, assim, quando a gente está olhando para esse ser humano, né, e uma das coisas que o Rudolf Steiner traz lá neste curso, não sei se a Andrea ia trazer isso, mas ela pode expandir também, né, é o fato que, assim como a gente olha para esse ser humano, nós, seres humanos, de forma ereta, né, com o pensar em cima, o sentir no centro, e esse metabólico que está na nossa parte física inferior, o Rudolf Steiner nos diz que para olhar para a individualidade agrícola, para a fazenda, o campo, o sítio, o que for, a gente tem que olhar de forma invertida. Isso é também assim uma revelação sensacional, né? Porque quando a gente vai olhar para uma atividade na Terra, né? Eu costumava, quando eu dava umas aulas para os voluntários, né, lá na Estância Demétria, pessoal que vinha da Europa fazer estágios ou fazer trabalho voluntário, eu dizia assim, vamos fazer o seguinte, faz de conta que a gente está lá no campo e a gente está sobre um pasto, né? O que a gente tem embaixo do pé? Embaixo do pé a gente encontra o solo, né? O solo agrícola, né? Que é cristalino. E o que a gente encontra aqui em cima, né? E o solo cristalino está lá, parado, quieto. E o que a gente encontra aqui em cima, né? Em cima de nós, né? Em cima de nós, quando a gente está lá sobre um pasto, né? O que nós temos em cima? O vento agitando árvores, pássaros em movimento, nuvens que passam, que voam para cá ou para lá, né? Ou seja, quando nós estamos sobre um pasto, né, nós temos o mundo mineral quieto embaixo de nós e o mundo em movimento acima de nós, né? E se nós olhamos para nós, seres humanos, o que acontece? Acontece o contrário. Nós temos aqui a nossa cabeça quieta e o nosso polo inferior, nossa barriga, né? Nossa barriga está em pleno movimento, né? O nosso intestino não para nunca. Se parar, é sinal de doença, então tem que procurar o médico, né? Então não para. Os nossos pés também não param, nos levam incessantemente andando por aí na Terra para viver nosso destino, né? Então, nós temos no mundo assim, agrícola, nós temos um ser humano invertido, cuja cabeça está nesse mundo mineral debaixo da Terra e cujo metabólico está acima da Terra em total movimento, né? Isso também é um ponto de vista interessante que a gente deve estar sempre ciente dele, sempre assim carregando ele com consciência, né? Agora você trouxe duas imagens muito profundas, duas imagens centrais, né? Que então essa individualidade que a gente viu ali um pouco como primeiro tema, e você trouxe a relação do sentir propriamente dito ao dinamizar e ao trabalhar com os preparados, né? E sobre isso eu queria falar alguma coisa, mas como terceira imagem agora essa inversão. Então, acho que a gente poderia explorar um pouco essas duas, a segunda e a terceira, né? Se a gente for pensar nesse trabalho que na agricultura a gente faz, né? Cotidiano, então, é lavrar a terra, é semear, é adubar, é podar, é colher, é carpir, ou é colocar palha na cobertura de solo, é ir vender o alimento na feira ou em algum outro ponto de comércio, é receber
consumidores ou coagricultores dentro da sua área rural, enfim, é uma dinâmica social também com quem está trabalhando na terra, seja uma família, seja um empreendimento maior com funcionários, enfim, então tem essa troca humana. Então, tudo isso faz parte de todas as formas de fazer agricultura. Todas elas. Claro que ainda tem toda a estrutura física, as máquinas, a mecanização, enfim, tem um monte de itens que agora estão aqui do lado, esquecidos ou não mencionados, mas que a gente sabe. Os preparados, no entanto, eles são algo que a gente pode olhar como algo que faz um diferencial nessa individualidade agrícola, biodinâmica, e ela justamente, esse diferencial, ele, vamos dizer assim, ele toca o ser humano no seu ponto mais íntimo, que é justamente essa percepção a partir daquilo que vive fora, e como eu consigo, de uma forma mais introspectiva, justamente perceber e reconhecer a necessidade dessa paisagem. E aí a gente desenvolve essa sensibilidade, esse sentir o que a paisagem precisa, o que a lavoura precisa, o que os funcionários precisam, o que essa natureza circundante precisa. Então, como o trabalho junto dos preparados, a dinamização, mas também a aplicação no campo, levar o preparado, por exemplo, ao amanhecer, o preparado biodinâmico de cristal de quartzo, se a gente leva ele ao amanhecer, tem toda aquela atmosfera inicial do dia, aquilo toca qualquer ser humano que tenha o coração aberto para ser tocado. Também, ao entardecer, o preparado de esterco, quando a gente leva, e os animais, os pássaros acompanham isso. É impressionante a gente observar essa relação do reino animal quando a gente está lidando com os preparados. Os animais se achegam, eles fazem movimentos específicos e diferentes do dia a dia, nos horários de preparados. Enfim, então essa lida com o preparado, a dinamização que a gente coloca toda essa ritmicidade, como o Ronaldo já trouxe, isso justamente desperta esse sentir, essa esfera do ser humano que hoje, nos nossos dias atuais, está extremamente apagado, extremamente fechado, esse sentir, o verdadeiro sentir humano. Então, muitas vezes a gente acha que olhou, que percebeu, eu conheço aquela planta, eu sei como cresce a bananeira, eu sei como é a roseira, eu sei que o pé de feijão é assim, mas, na verdade, nos falta ainda essa relação sempre do sentir e da observação plena do vegetal, por exemplo, ou do animal. O animal já dialoga diferente do que o vegetal. Então, esse trabalho com os preparados, eles ajudam a despertar esse sentido do ser humano. E isso é maravilhoso, quando a gente pode realmente parar esse momento de trabalho com os preparados, a gente para numa comunidade agrícola, a gente para com os funcionários, para numa família e fica ali, parece que o tempo para e favorece a esse desenvolvimento. E aí é um desenvolvimento individual e também um desenvolvimento de quem está ali, desse organismo e dessa individualidade agrícola. Então, esse ponto eu queria ainda confirmar, né, com esse outro olhar que o Ronaldo trouxe, desse sentir, dessa atividade meditativa que é trabalhar com os preparados,
E também agora, dando vamos dizer, o pulo, né, ou fazendo uma outra relação, que é essa segunda imagem, Ronaldo, essa terceira imagem que você trouxe com respeito a essa inversão. Então, é muito interessante a gente pensar ou a gente observar, em função justamente da prática do dia a dia agrícola, do dia a dia do trabalho na paisagem, como que eu me relaciono com aquilo que está dentro da terra, embaixo da terra. Que universo é esse? Como é que a gente vai descobrir como que é a raiz de uma planta? Por exemplo. O que está acontecendo lá embaixo da terra? A gente... alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não, tá tranquilo, pode seguir. Tem que cavar, né? Assim, Tem que abrir a terra, isso. tem que abrir a terra, né? Tem que abrir a terra, exatamente. Então, a gente tem que cavar, se a gente quer saber mais profundidade, cavar mais fundo. Então, a gente precisa adentrar um universo que eu vou dizer agora, oculto para nós. Ele é um mistério lá embaixo da terra. Está acontecendo um monte de coisas que nós não está visível aos nossos olhos, à nossa percepção. Não só os olhos, mas a percepção. Então, esse universo é um universo que a gente pode dizer do pensar da Terra, como o Ronaldo trouxe. No entanto, se eu olho aqui na minha tela, estou olhando aqui o meu amigo Bona. O que será que ele está pensando? O que será que está na cabeça dele? É tão desconhecido. Só não vai abrir a minha cabeça aqui. Tem que abrir. Vou ter que cavar a cabeça. Mas, Ronaldo, o que você ia falar? Não, só ia dizer que é tão desconhecido como aquilo que está debaixo do meu pé, que também é desconhecido e aonde eu não tenho acesso, né? Isso não se revela. Não. Não tem. E nem cavando. Se você cavar, você vai estar, digamos assim, dissecando um espaço que vai te revelar não aquilo que ele é. Uhum. Ele vai te revelar partículas minerais, que não são aquilo que está lá embaixo da terra, como terra pensante, né? Assim como na cabeça do Bona está lá o cérebro pensante, né? Ou essa atividade cerebral pensante, né? Exato. Então, essa imagem semelhante, né? Essa imagem dessa esfera do pensar semelhante ali embaixo da Terra e dentro do nosso polo neurosensorial. Bom, além do pensar, tem os sentidos, né? Esses órgãos dos sentidos que para nós está na cabeça, também a gente pode dizer que a relação raízes de plantas com a terra é justamente esse órgão grande órgão sensorial que são as raízes e a terra, esse vínculo, né? Esse crescimento contínuo da pontinha da raiz, que está o tempo todo, aquele ápice da raiz, que está o tempo todo percebendo e caminhando na terra. Bom, e aqui em cima, como o Ronaldo mencionou, toda essa esfera que nos circunda do ar e que está pleno de atividades e movimento, né? E também é assim na planta, a atividade metabólica da planta está nessa parte foliar toda, então todas essas atividades fotossintéticas, o metabolismo propriamente dito, está nessa parte aérea da planta, assim como para nós,
é o nosso polo aqui orgânico dessa barriga, desse ventre, né, desse arredondado, desse macio que é a barriga, enquanto aqui é bem duro, né, essa calota que protege, né? E aqui não, aqui a gente tenta, a gente toca, sente, escuta barulhos, né? Sons, e ao mesmo tempo aqui fora, ao nosso redor também. E justamente onde a gente encontra esse rítmico, isso que é o circulatório respiratório. Então, essa imagem também é muito bonita. Isso que vincula esses dois polos. Isso que é aonde algo do pensar, do sensorial, desce e toca um pouco no metabolismo da barriga do ventre, e vice-versa. Então, esse que faz essa intermediação, justamente é essa porção diretamente abaixo da terra e acima da terra. A gente pode dizer que é isso que, só mencionando, por mencionar, 15 centímetros acima, 15 centímetros abaixo da terra. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas é essa parte bem viva da terra. Isso que a gente percebe que não é a terra mineral lá embaixo, e não é essa leveza e essa atividade plena igual aqui. É algo que está entre. Então, esse é o que dialoga, faz esse diálogo, esse diafragma, que também no curso agrícola, na segunda conferência, Rudolf Steiner coloca como esse que justamente algo está em cima e algo está embaixo. Então, o diafragma é esse que é permeável, vamos dizer assim. Interessante, né? Porque você falou esses 15 centímetros acima, 15 centímetros abaixo, né? Tinha um tempo que aqui no Paraná tinha 1,5 metro de terra roxa, né? Que era esse lugar fértil, né? Que onde é praticada a agricultura. E se a gente imaginar este planeta enorme, né? Com esses bilhões de seres humanos que são sustentados todos por essa pequena camadinha de terra viva nesse espaço de vitalidade, nesse espaço rítmico, que é esse espaço de conexão entre o que está em cima e o que está embaixo, né? Esse pequeno espaço sustenta a toda a humanidade, ou seja, esse planeta enorme, e só esse pouco tanto de terra fértil, né? De terra úmica, é responsável pela sustentação de cada um de nós, seres humanos, que está aqui, e todos os outros tantos que habitam no planeta, né? Claro, se a gente aí começa a tirar a parte que é de gelo, começa a tirar a parte que é cidade, começa a tirar a parte que é estrada, começa a tirar a parte que é isso e mais outras coisas, né? O que vai restar? E o que resta é aquilo que nos sustenta, mesmo assim. Que incrível, né? E é aí que entra, então, essa atividade, né, da agricultura, né? Essa atividade de vitalizar ou vivificar esse lugar aí, né? Essa responsabilidade tremenda que tem o agricultor, né? E o agricultor orgânico, e o agricultor biodinâmico, né? De fazer com que essa vida produza mais intensamente esse alimento tão necessário para nos conduzir na Terra, né? E aí eu lembro, então, e eu acho que vale a pena falar, né, que a gente diz assim, tá, a gente faz agricultura e a gente faz agricultura biodinâmica para produzir alimentos de grande qualidade, né, de grande capacidade de carrear vitalidade para os seres humanos, né? Mas, assim, ao longo desse tempo que eu estou relacionado com a biodinâmica, eu descobri o seguinte, eu descobri que, na verdade,
bom alimento vivo e de qualidade, é só como diria assim, é um subproduto da agricultura biodinâmica, né? É aquilo que a gente diz assim, tá, eu enchi a sacola de produto e vou levar no mercado, né? Isso aí é um subproduto da agricultura biodinâmica, porque a agricultura biodinâmica, de fato, o fim dela, o destino dela, é a cura do planeta. Porque durante o próprio curso agrícola, né? Porque o curso agrícola foi solicitado por agricultores que reconheciam que as plantas de cultivo já não mais tinham aquelas forças que outrora tinham tido para suprir as necessidades e para fazer aquela produção que os agricultores estavam acostumados, né? Então, os agricultores reconheceram essa diminuição da fertilidade e solicitaram esse curso, que finalmente aconteceu. E aí, durante o curso, o Rudolf Steiner apresenta para os agricultores vamos dizer assim, essa sugestão, né, essa indicação de usar certos preparados, né, e eles escutam, então, aquilo de uma forma atônita, porque nunca tinham ouvido falar nisso antes, né, e os preparados que você pega uma erva e relaciona com um órgão animal e assim por diante, né. E aí eles não conseguem não fazer a pergunta para o Rudolf Steiner, e fazem a pergunta, né? Tá, então a gente tem esses preparados e nós vamos, então, agora fazer experiências para ver se isso dá certo? Ele diz, não vamos fazer experiência, porque essa agricultura, ela tem que ser levada aos mais variados rincões da Terra, justamente para a cura do planeta. Então, se a gente presta atenção nessas palavras, estes preparados, essa agricultura, precisa ser levada aos mais longínquos rincões da Terra, para justamente trabalhar a cura do planeta. Ele fala na cura do planeta porque o planeta não está mais em condições de, com as suas próprias forças, suprir aquilo que é necessário de forças de vitalidade para os seres humanos. Então, é o planeta que está precisando de uma cura. E, é claro, como eu falei antes, né, o subproduto é o alimento que está na nossa mesa, né? Então, é uma ilusão achar que o fim da biodinâmica é o produto que vai na mesa. Não é. Aí é a nossa, digamos assim, é o nosso gozo, né? O alimento biodinâmico na mesa é o nosso gozo com essa coisa toda, porque a grande tarefa então, a importância é a cura do planeta, né? É aquilo porque a biodinâmica, a antroposofia está impulsionada pelo movimento, pela atividade do ser do Cristo na Terra, né? E o ser do Cristo veio para trazer a cura do planeta, a cura para os seres humanos também, né? E essa inspiração cristã que está por trás da antroposofia, de curar a Terra, também é uma realidade que a gente deve, assim, estar relacionado com ela, né? Enquanto você estava falando, Ronaldo, o Bona estava com a mão levantada lá atrás. Então, você quer fazer, Bona, alguma pergunta? Levanta as duas, Bona, e aí a gente... Não, então, você tocou diretamente num dos pontos que eu ia colocar, que é relacionado a essa questão da cura do planeta, né? Porque eu ia perguntar justamente a partir desse raciocínio da individualidade agrícola, né, de nós percebermos essa trimembração da individualidade agrícola e do ser humano também no planeta, e você já transcorreu sobre isso também. Mas eu acho que vale a pena a gente também pensar que, por mais que seja um subproduto, né, da agricultura biodinâmica, esse alimento, eu gosto de pensar, assim como também diz o Átila, né, nesse seu livro, né, ele fala assim que esse alimento biodinâmico, ele é capaz de contribuir para despertar no ser humano capacidades que lhe permitem aprimorar essas percepções desativadas ou desconstruídas ao longo dessa
convivência que temos hoje com o planeta, com as distrações que existem no planeta, né? Então, talvez essa relação, né? Como que fica mesmo essa relação, né? Nós estamos alimentando o planeta com nossas práticas, com os preparados e tudo mais, mas nós também estamos nos preparando para sermos, junto com todos esses seres que estão ali dentro, né, atuantes nessa individualidade agrícola para o planeta, né? Como é que seria isso, assim? Eu acho bem pertinente esse aspecto também, até porque eu vejo que quando a gente está trabalhando com agricultura orgânica, ecológica, de maneira bem abrangente, a gente está, de fato, construindo e favorecendo a vitalidade da paisagem, do alimento, daquele que vai comer o alimento, né? Seja o animal, seja o ser humano. O solo, a gente também está trazendo, vamos dizer assim, elementos vitais, né? Através da própria adubação, da nutrição para o solo. E eu vejo que a biodinâmica, ela dá um passo além, e para mim isso é decisivo quando o pessoal pergunta qual a diferença da biodinâmica para a orgânica, e isso para mim, esse aspecto que eu vou mencionar é decisivo, e que porém ele pode ser bem trabalhado, né, e refletido, que é justamente os preparados, eles levam a um processo de espiritualização da Terra e do próprio ser humano. Então, a gente pode dizer que é um degrauzinho acima da vitalização, a partir, por exemplo, de práticas agrícolas como a compostagem. A compostagem, existem várias outras práticas, mas para mencionar, a compostagem é um ponto que vai favorecer a vitalidade desse organismo agrícola. Se eu coloco no meu organismo agrícola, se eu coloco elementos que vão favorecer uma outra forma de adubação, por exemplo, os animais pastejando, ou as aves voejando, abelhas circundando, polinizando. Essa é uma nutrição, eu posso dizer, que toca o astral, que toca essa parte da alma da paisagem. E um passo além, então, a gente falou da vitalização, da astralização, e um passo além seria esses preparados biodinâmicos que só acontecem a partir do trabalho das mãos humanas, que vai juntar, por exemplo, 2 ingredientes para ser produzido, vamos dizer, para ser transformada essa substância em algo que chamamos aqui de preparado biodinâmico. Que aí é um outro capítulo, né? É uma outra conversa, né, João? Sobre os preparados especificamente. Então, os preparados, eles vão tocar nessa esfera que é um pouco mais sutil, que caminha nesse percurso da espiritualização da Terra, que o Ronaldo está mencionando, e do próprio ser humano. Então, é um caminho conjunto, né, como você mencionou, Bruna. E o alimento, ele é o veículo, ele é isso que vai fazer a relação da espiritualização da Terra e do ser humano. É a partir desse alimento biodinâmico que vai ser, o alimento é a substância que une, né, Terra e ser humano. Esse é o tema do nosso próximo encontro aqui. Cenas dos próximos capítulos. Antônio Augusto quer fazer alguma colocação. Exato. Tem que botar o som, Antônio. Serei breve. Primeiro, agradecer muito, que eu estou engatinhando ainda na questão biodinâmica, e a André e o Ronaldo trouxeram experiências maravilhosas aí que eu ainda não vivi, mas
como eu sou oriundo da agricultura natural do Mokichi Okada, eu fiquei aqui justamente aguardando a última fala que a Andrea trouxe, que é algo que sempre me atraiu na questão biodinâmica, essa ligação com o cosmos. Não é com uma religião, é com o cosmos. É quando você se liga e religa. Pois quando eu estou com o pé descalço na minha unidade, né, agrícola, é como se eu conseguisse, que vocês falaram na trimembrado, como se eu conseguisse ser um para-raio, ser um elo de ligação entre a Terra e o cosmos. Então, Luiz Cláudio trouxe a questão do solo da Terra não estar mais com capacidade, precisa que nós ajudemos ela a se recuperar, e eu sinto que ela ainda tem um poder de cura imenso, quando a gente consegue entender que naquela unidade agrícola circunda ali situações que nós ainda não conhecemos, mas que a gente vai tentando, no nosso caminhar, conhecer. Eu estou, assim, muito agradecido e ávido para que venha logo o próximo encontro. Muito obrigado. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui, né, Ronaldo? Porque aqui abre um capítulo incrível. Eu fico. Se vocês quiserem ficar, eu fico também. Não, a gente tem mais o que fazer, né, João? Talvez alguém tenha algum outro comentário ou pergunta que a gente pudesse ainda atender. Eu acho que era legal se outras pessoas quisessem se expressar, assim, que a gente fizesse essa troca. O ambiente está tranquilo, está aberto, né? Sim, vamos fazer um bate-bola. Mas, assim, sem dúvida que esse tema... O Bona falando do Espírito Santo, o Augusto de Mauí, Santa Catarina, a Gisele, quem sabe, de Brasília. Vamos fazer uma rodada aí pelo Brasil e também pelo mundo. Se tiver alguém da Argentina, do Uruguai, da Itália, Portugal. Eu queria só dizer uma pequenina coisa que tem a ver com esta parte final, para além da trimembração, dessa ligação entre a terra e o céu. É um tema que a mim me diz muito, mesmo na área da literatura, porque há sempre esta conjugação da visão do mundo não separada da visão do universo, e mesmo na própria terra, estas ligações que nós temos com a agricultura são ligações que nos fazem pensar nos seres vivos, nas plantas, nos animais e, sobretudo, no ser humano, que hoje e nos tempos que correm está muito desfasado da vida e da ligação com a natureza. E, portanto, esta conjugação entre ligar o homem à natureza e, ao mesmo tempo, ligá-lo também ao cosmos, fazer esta passagem, como dizia o António, parecia quase um para-raios que faz a ligação de baixo para cima e de cima para baixo. Para mim é uma imagem muito completa do nosso papel também aqui na Terra hoje, porque está muito ferida, a Terra está mesmo muito ferida e os homens também, e por isso precisamos de nos cuidar, cuidando da Terra, cuidamos de nós também. Obrigada por este evento que vocês fizeram, por esta palestra que foi muito interessante e que toca várias coisas, toda a Andreia, ao Ronaldo e a todos aqueles que intervieram, e ao João por ter proporcionado esta, embora para nós um bocadinho a deshoras, mas ainda estamos acordados. Obrigado, Rosa. Eu marquei, porque eu não sei mexer nesse Meet. Eu posso falar? Sim, tem Gisele e depois Augusto César, já tá na sequência. Então, assim, vocês me instigaram, né? Eu não tinha pergunta, mas aí pensei. O Ronaldo disse que assim, o mais importante dessa agricultura biodinâmica é salvar a Terra, o planeta, né? E secundária é a alimentação, que eu não sabia disso. Nossa, eu adorei essa... É uma provocação, Gisele. Então, aí agora eu vou te provocar. Mas o planeta Terra, a maior parte é água. Né? Tem a parte da terra, mas tem a parte da água. Aí eu pergunto, o Steiner falou alguma coisa, assim, deixou alguma coisa, podemos jogar esses...
produtos acho que não, né? Mas assim, fiquei pensando nisso agora, assim, agora provoquei vocês, né? Porque a agricultura, tudo bem, se faz na terra, eu sei disso. Mas, porque ele disse que... não foi isso, não. Eu ia falar outra coisa. Mas tem a ver com os elementares, né? Também, salvando o planeta, mas, assim, de alguma forma, o remédio vai para eles também, né? Para os elementares, né? Da Terra. Mas e a água? Será que tem alguma... Vai. É só botar na água que vai. Pois é, porque tem as ondinas, né? Eu posso fazer um comentário. Sim. Tem um agricultor biodinâmico alemão, o nome dele é Hugo Erbe. Este agricultor alemão, ele criou diversos outros preparados biodinâmicos. Era um cara bem espertinho, um grande pesquisador, e ele criou aquilo que é conhecido como o preparado de 3 reis. É um preparado que ele é preparado e ele é aplicado no dia de 3 reis. E o que é aplicado? São as 3 substâncias que os 3 reis levaram ao menino: ouro, incenso e mirra. Este agricultor, Hugo Erbe, ele tinha uma percepção e ele percebeu que a terra, ele era alemão, estava naquela época da Guerra Fria na Alemanha, da ocupação russa da Alemanha Oriental. Então, assim, os russos, quando invadiram todos esses países dessa chamada União Soviética, os russos degradaram esses países todos, né? E a Alemanha Oriental não ficou para trás nesse uso exacerbado, assim, de recursos e destruição ambiental, né? Então, esse agricultor percebeu que os seres elementares, que você tocou no assunto, né, tinham se retirado das atividades, né? Estava degradado o ambiente. E ele, então, criou este preparado com essas 3 substâncias que foram levadas ao menino, que são dinamizadas e aplicadas nesse dia 6, que é um dia cosmicamente importante ao longo das diversas culturas ancestrais do planeta. Ele sempre foi um dia importante. Na cultura egípcia, é o dia da ressurreição do Osíris, a lenda do Osíris. O dia da ressurreição do Osíris é o dia 6 de janeiro, né? E assim por diante em outras culturas. E aí, então, aplicar esse preparado com esse chamado para que os seres elementares, os seres da natureza, né, os seres que movimentam a economia da natureza e que nos são invisíveis, entrem em colaboração com o ser humano, né? E aí, quando eu aplico, eu sempre faço questão de aplicar no corguinho que passa, pensando assim, daqui essa água vai levar esse preparado que eu estou trazendo, que é ouro, incenso e mirra, que são 3 presentes arquetípicos, né? Porque um deles, o ouro, são as forças do amor, a força solar, a mirra é para despertar as forças relacionadas com o espírito. Era sempre usada no Egito para embalsamar a mirra, e o incenso é da oferenda espiritual, né? Essas 3 substâncias são, então, ofertadas para os seres da natureza. Então, quando eu posso, eu sempre jogo no corguinho, para o corguinho levar para o restante dos corpos hídricos, digamos assim, que estão à frente, né? Então, através da água, essa mensagem vai para o restante da natureza, pelo menos aquela que está logo ali, né? Eu não queria ocupar o espaço do Augusto César, falei demais. Para o outro Augusto? O teu microfone está fechado. Isso, obrigado. Pode falar. Augusto César. Não conseguimos te escutar, Augusto. Você quer escrever no chat alguma coisa?
O Bona escreveu alguma coisa que eu não estou conseguindo ver. Ela escreveu... Eu joguei uma pergunta para o João, já que você falou da programação que vai ter depois, eu joguei mais um tema ali, então, para essas Isso. palestras. Não, pode, Dona, aproveitando a tua iniciativa, pode sugerir temas também. Nós vamos colocando uma programação. Não, é que nem a Gisele falou, né? A Uhum. questão dos seres elementares, né? E tem os seres elementares e também tem as hierarquias superiores que também estão se relacionando nesse trabalho. E que, na medida em que nós aprofundamos, eu gostei muito do que você falou, André, no início, né? Essa individualidade agrícola, ela nunca está finalizada, não sei se foi o Ronaldo ou você, né? Mas que a gente está nesse processo. E eu percebo essa importância de nós também percebermos que nesses lugares que a gente vai revitalizando, eles acabam também sendo nichos para esses seres elementares que estão ali, né? Então, mas isso é um tema que também é importante analisarmos, assim, aprofundarmos sobre essa ótica da antroposofia. Acho que seria bacana. Sim, é um grande tema, de grande importância também, e acho que vale muito a gente poder abrir um pouco os nossos sentidos também para esse tipo de observação, como o Ronaldo descreveu sobre colocar o preparado de reis nesse córregozinho. A gente, né, eu tenho a prática de colocar todos os preparados, sempre que eu dinamizo, uma xícara que seja vai para o fluxo de água, o meandro de água que vai percorrer paisagens até chegar no destino final dele, que vai de novo circular, né? Então, a gente vai aprendendo um pouco a reconhecer a importância desse tipo de pequenas ações que podem nutrir todo esse campo etérico, nutrir com a substância, mas também nutrir com essa boa intenção de estar realmente fazendo, né, esse trabalho, que é muito importante. Marcelo, com a mão levantada. Enquanto o Augusto está formulando a pergunta no chat, e o Marcelo Venturi, eles também escreveu no chat, está com a mão levantada. Quer formular a pergunta, Marcelo, direto no teu microfone? Vou abrir o microfone e falar. Alguém ouvindo, não? O Augusto César, eu acho que ele estava tentando antes, mas então eu posso dar a vez para ele, se ele quiser. Não, ele não escreveu ainda, né? Enquanto você fala, ele coloca no chat a pergunta dele, aí a gente fica aguardando, tá bom, Augusto? A minha eu botei no chat também. Mas fala aí. É que o Ronaldo e o André, vocês falaram desse preparado, e vocês falaram a respeito da data de referência para aplicação e tal. Existe alguma conversão dessas datas de aplicação dos preparados do hemisfério norte para o hemisfério sul? Ou para diferentes latitudes, a fim de manter a mesma lógica de funcionamento deles e tal? Não, essa data do 6 de janeiro é uma data cósmica, é uma data universal, né? Tanto que ele, na cultura cristã, é uma data assim, especial, na verdade, né? Porque ela tem duas grandes festas. Tem essa festa do menino, que é visitado pelos reis, ou seja, este menino que acabou de chegar na Terra, ele é visitado nesse dia 6, tradicionalmente é o dia da visita dos reis, e a outra grande comemoração desse dia 6 de janeiro, e que é também universal, é o batismo do Jesus Cristo, o batismo do Jesus no Jordão, pelo João, e é o dia em que, na verdade, o Cristo passa a habitar esse corpo do Jesus e vive ali por 3 anos em diante, então, até o seu martírio na sexta-feira, né? Então, assim, dia 6 de janeiro é um dia universal, é um dia cósmico, né? Podemos olhar assim muito claramente para isso, né? Com relação ao uso dos demais preparados, aí então existe um diálogo com as estações, na verdade, porque aí existe esse respirar da terra, né, onde a vida
se recolhe para o interior durante o inverno, para cada um dos hemisférios, né? Cada hemisfério tem a sua respiração, vamos dizer assim, né? O seu inverno e o seu verão, né? Quando é verão, aqui, né, a gente está agora se retirando aqui no Brasil, no nosso hemisfério, do Brasil, pelo menos, né? Eu não posso falar da Rosa, porque a Rosa está lá no norte, ela está fazendo a respiração oposta, né? E os demais que estão no hemisfério norte, né? Então, aí existe, sim, nessa relação de uso dos preparados, esse respirar, né? Tanto no fazer os preparados, quanto no uso dos preparados, né? Eu preciso te dizer, por exemplo, Marcelo, tem um grande amigo nosso, o René Piamonte, que era um grande consultor, né? Assim, era um consultor universal, na verdade, o René, né? Ele teve a vivência lá no Equador de fazer preparados, desenterrar preparados num determinado dia ao norte do Equador, com agricultores ao norte do Equador, viajar alguns poucos quilômetros, ou seja, cruzar a linha do Equador e fazer aquilo que no outro hemisfério foi retirado do solo, no outro lado, alguns quilômetros dali, ele enterrava o mesmo preparado, ou seja, fazia o movimento oposto, usando, assim, às vezes, até os mesmos chifres, entendeu? Para fazer essa coisa da preparação. Então, é concreto que em cada hemisfério há uma relação diferente com o uso dos preparados, mesmo no limiar do Equador, para você ter uma ideia. Obrigada, Ronaldo, pelas respostas. Eu estou vendo aqui algumas perguntas no chat e estou vendo que, assim, são perguntas bastante profundas e que dão margem a mais uma palestra, pelo menos, ou a mais uma longa conversa. No entanto, eu vejo que parte da pergunta do Augusto César, a gente já respondeu quando eu trouxe, por exemplo, também tem outras partes da nossa conversa que trataram um pouco disso, mas quando eu falei um pouco da diferença do que seria a agricultura orgânica e agriculturas alternativas em relação à biodinâmica, né? Acho que eu não preciso me repetir, a conversa que vai estar gravada, é só depois ir buscar essa parte. E, bom, e aí, Marcelo perguntou algo sobre depende de crenças e não de lógicas. Esse é um tema muito interessante que eu acho que não dá para responder em um minutinho, assim, correndo no segundo tempo da nossa conversa, mas esse preparado de Reis, que o Ronaldo descreveu muito bem descrito, é um preparado secundário, que foi, então, trazido por esse agricultor, junto com vários outros preparados. Ele trouxe mais de 20 preparados, e cada preparado tem a sua razão de estar sendo usado, né? Agora, cabe a cada um que vai usar encontrar esse mesmo caminho ou não. Então, depende do que é lógica, né? Porque cada um pode navegar na sua própria lógica também. Com respeito aos preparados biodinâmicos que foram dados aqui, mencionados no curso original da biodinâmica, né, nos fundamentos, eu gostaria de mencionar o título original desse curso, desse livro, inclusive, foi Fundamentos Científicos Espirituais para a Prosperidade da Agricultura. Então, vejam que é uma base, quando a gente fala base antroposófica, que também surgiu aqui nas perguntas, então, base antroposófica é uma base que correlaciona a ciência natural com ciência espiritual. Nesse sentido, ela amplifica a lógica materialista que estamos acostumados na ciência natural. Então, a gente abre um portal para uma lógica mais vinculada também à explicação de um caminho espiritual, de uma noção espiritual da existência. Então, um pouco nesse sentido, a gente toca em alguns aspectos, como foram tocados hoje, né? A pergunta sobre os seres elementais, ou essa questão da inversão, né?
do ser humano com a propriedade agrícola. Então, todas essas imagens que nós trouxemos, que procuramos trazer aqui para essa roda de conversa, são imagens que são inspiradas na ciência espiritual, numa compreensão que amplia a ciência natural. Então, acho que, assim, tentando responder rapidamente essas questões que estão aí no chat, e acho que já são 10:50, João, acho que a gente pode tentar coletar um pouco temas para um próximo encontro também com outras pessoas, né? Sim, exatamente, Andréia e Ronaldo, foi uma boa provocação. Na realidade, esse ciclo de palestra, ele tem essa finalidade, assim, esse propósito de despertar as pessoas para o impulso antroposófico, biodinâmico, de pedagogia Waldorf, de medicina antroposófica, que tudo são oriundos, né, da antroposofia. Então, provavelmente, nas próximas palestras, nós vamos trazer algo sobre a medicina antroposófica, o alimento, ou a pedagogia Waldorf, vamos ver qual que está mais próximo, né? Então, até julho, mais ou menos, nós vamos trazer esse contexto assim, geral, né? Conhecimento geral, partindo do geral para o mais específico, daí para o segundo semestre. Mas dizer também que a BD Sul está aberta para qualquer momento, para qualquer assunto. Nós temos um site, eu coloquei ali no chat o link. Temos publicado notícias, matérias no blog, né? Eu peço também que podem acompanhar o blog. Temos participado de congressos, tanto ligado à biodinâmica quanto à orgânica também. Na próxima semana vai haver em Campinas um congresso técnico científico de orgânico, promovido pelo Instituto Brasileiro de Orgânico. Nós vamos estar lá presente. Brasil Orgânico, IBO. Brasil Orgânico. A ABD também vai estar presente. Tem diversos trabalhos já selecionados que vão ser apresentados. E, enfim, também amanhã, então, nós temos organismos de certificação em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Amanhã inicia a agenda de visita de pares na região ali de Tijucas do Sul, Campina Grande do Sul. Depois vamos passar para Santa Catarina, na próxima semana, dia 23, na Serra em Ação. Rio Grande do Sul também. E também temos feito reuniões em conjuntas com a BD Brasil, com a diretoria, para ter os propósitos, os objetivos comuns para a biodinâmica e também os mais específicos por região. Nós temos também o curso, né, de agricultura biodinâmica presencial, que é promovido pela BD Sul, mas também tem o curso online, que está sendo promovido pela Andréia e pelo Ronaldo. Pode falar um pouquinho também sobre esse curso, Andréia e Ronaldo? Assim, é a nossa leitura sobre o curso agrícola que mencionamos aqui. Começamos essa semana, algumas pessoas que estão presentes aqui também estão na oficina, que chamamos Oficina Biodinâmica. Eu gostaria de ler um poema para a gente essa noite. Posso ler, João? Antes de ler, nós não vamos encerrar. Eu convidaria a Rosa para ela fazer o fechamento, fazendo essa conexão Brasil-Portugal, e também ela está quase meia-noite lá em Portugal, você não já passou, né? Então, para ela fazer esse fechamento, agradecer aos palestrantes, trazer algumas impressões, e depois encerramos também junto com a leitura, e na sequência a Rosa faz os agradecimentos. Pode ser, Andréia? Então eu faço primeiro, é isso? Ou ela? Não entendi. Você que sabe, vê como é que é a condição. Você fecha, Andréia. Ah, tá bom. Então a Rosa faz o agradecimento e aos palestrantes, e vê algumas impressões também do encontro. Ok, acho bem, porque é bom que a Andréia faça um poema para finalizar, que é sempre uma coisa
muito calmante e agradável. E eu quero mesmo agradecer profundamente a todos, nomeadamente à ABDSUL por ter feito por fazer estas comemorações com estas palestras durante todo este tempo. Nós vamos tentar assistir sempre que nos for possível, apesar de ser assim um bocadinho mais tarde. O Jacinto eventualmente nos dias fará uma sesta mais prolongada para poder estar aqui, mas gostava de agradecer também à Andreia e ao Ronaldo, porque foi muito, muito interessante, foi muito fluida esta conversa e abordou temas que cada um deles dão origem a muitas outras coisas. E a todos vocês, e muito obrigada por terem proporcionado esta noite tão maravilhosa. André, então, fazer a leitura e depois encerramos. Obrigada, Rosa, obrigada a todas as pessoas aqui presentes. Sóis e estrelas brilham dentro e fora de mim. Ar e ventos se movem dentro e fora de mim. Águas fluem e correm dentro e fora de mim. Pedras, minérios dão forma dentro e fora de mim. Eu sou o microcosmos dentro do cosmo imenso. É de Rudolf Steiner. Gratidão, Ronaldo, André e todos os participantes. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, povo. Até. Tchau. Valeu, pessoal. Boa noite.